pauta, né? Maria Beatriz, conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que é glaucoma, porque a gente ouve tanto falar, tem gente que escuta, sabe e tal, mas não sabe assim em detalhes do que se trata. Com certeza. Bom, glaucoma é uma doença do nervo óptico que tem como principal fator de risco a pressão alta do olho. Então, muitas pessoas acham que glaucoma é pressão alta no olho. E isso é diferente, porque como é fator de risco, eu posso ter glaucoma de pressão normal, ou seja, eu tenho glaucoma com a pressão normal. Por isso que, assim, a nossa orientação fez 40 anos, pelo menos uma vez no oftalmologista, até porque com os 40 anos já vem a vista cansada, a famosa presbiopia. E não adianta você pegar só um óculos e colocar, porque você está deixando de diagnosticar a principal causa de cegueira no mundo. A principal, é a primeira causa de cegueira? A primeira causa de cegueira irreversível, tá? Porque assim, a gente tem dois tipos de cegueira. A cegueira reversível, que é a catarata. Você vai, faz a cirurgia e você recupera aquela visão que você tinha antes do desenvolvimento da catarata. Certo. Agora, quando você desenvolve o glaucoma, é uma cegueira irreversível. Então, assim, quanto mais precoce o diagnóstico, mais opções de tratamento a gente tem e mais chance de chegar ao fim da vida o paciente tem de chegar enxergando. Certo. A gente já tem aqui uma pergunta, uma participação do Cláudio do Jardim Elizabeth, que diz que descobriu há 2 anos que ele tinha glaucoma, tá? E que há 1 ano ele pinga um colírio, né, específico, e ele quer saber se é preciso fazer mais algum controle para manter, aí ele fala, a pressão estabilizada. Exatamente, porque assim, o que a gente mais tem em consultório é o glaucoma simples de ângulo aberto. É o tipo que a gente mais encontra e que é o que a gente trata com colírio. Porque, para complicar mais um pouquinho, você tem uma classificação enorme de glaucomas. Você tem um glaucoma primário, que é decorrente de alguns fatores, e você tem um glaucoma secundário, que às vezes vem acompanhados com outra doença, né? Então, o que a gente costuma fazer uma vez diagnosticado o glaucoma, a gente separa se é um glaucoma inicial, moderado ou severo. Dependendo da gravidade, você estipula os retornos ao consultório. Um glaucoma inicial de 2 anos, se não for severo, a gente pede que pelo menos a 4, 6 meses vá ao consultório, medir a pressão. E normalmente a gente pede um exame também de fundo de olho, porque o diagnóstico do glaucoma é no nervo óptico. Quer dizer, o problema tudo é no nervo óptico. Esse detalhe que você falou da pressão, que eu gostaria que você repetisse, porque para quem talvez não esteja muito assim por dentro do que é o glaucoma, fica confuso. Então, o glaucoma, todo mundo diz assim, é o problema da pressão alta no olho. Isso. E a pressão alta no olho leva ao glaucoma. E é no olho, mas independente da pressão arterial? Independente da pressão arterial. Tá. O olho é como se fosse uma bola de futebol. Vamos imaginar dessa forma. Tem um líquido dentro que dá a forma do olho e dá a pressão. Então vamos imaginar assim, que eu tenho uma produção de líquido e um escoamento desse líquido. Então esse líquido que entra no olho, ele tem que sair. Quer dizer, não é uma coisa estática, né? Não é uma coisa sempre em movimento. Exatamente. E se por algum motivo eu tiver uma obstrução da saída desse líquido, eu aumento a pressão do olho. Então é a mesma coisa você imaginar uma bexiga enchendo de água. A bexiga estoura. O olho não. O olho nunca você vai ter isso. Você vai ter morte das células do nervo óptico. Então a pressão vai lesando as células do nervo óptico. E quando eu olho o nervo óptico, que você só consegue ver através do exame oftalmológico, eu vejo características, ou seja, tem sinais que me dizem, opa, esse nervo aqui está pedindo socorro, eu tenho que investigar e eu tenho que tratar. Certo. Aí, controlando essa pressão do olho, né, a pressão ocular, você consegue estabilizar? Consegue estabilizar. E prevenir de você ter até uma cegueira no futuro. Exatamente. Pois é, porque depois eu quero até que você conte um pouco pra gente, porque um dos glaucomas mais famosos é do filho do Roberto Carlos, né? Certo. Ele nasceu já com um problema na vista, assim, muito sério, que eu gostaria até que você explicasse pra gente, porque quando eu vi o Segundinho, né, pela primeira vez pessoalmente, eu percebi que ele tinha uma deficiência muito severa na visão. E a gente tem ideia que não, né, que ele tinha apenas um problema na vista.
E é um glaucoma, né? Na realidade. Glaucoma congênito. Exatamente. Então, queria depois que você também contasse pra gente, e se ao nascer, como que a gente tem, se tem como tem o teste do pezinho, agora a gente descobriu que tem o teste da orelhinha para a parte, né, de verificação, se a criança nasceu com essa parte toda em ordem. Será que tem alguma coisa para a vista do bebê? Tem. Hoje em dia tem o teste do reflexo vermelho, que não é bem para o glaucoma, é para catarata congênita, que é uma outra patologia também que pode ser diagnosticada logo ao nascer. Mas assim, o glaucoma congênito, ele geralmente cursa com alteração na anatomia do olho. Então, quando você olha aquela criança, você já percebe que esse olho não é normal. Entendi. É um olho muito grande, que a gente costuma chamar de buftalmo, olho de boi. É um olho que quase você não vê a esclera, você quase não vê o branco do olho, você vê um olho muito grande. E, às vezes, se você não diagnostica no hospital, porque geralmente passa alguém para dar uma olhadinha no olho, fazer o teste do reflexo vermelho, é aquela criança que tem intolerância à luz. Ela não consegue ver e que lacrimeja muito. É aquele bebê que, se você põe um estímulo luminoso, uma luz, ele fecha o olhinho e começa a lacrimejar. Entendi. Então, gente, olha, hoje estamos com essa pauta super interessante. Qual é a incidência? Vamos supor, de cada 100 pessoas acima dos 40, né, que você sugere que a gente faça esse exame, ou acima dos 60 anos, qual é a incidência? Quanto que é mais ou menos a porcentagem da presença de glaucoma na nossa população? Você tem esse dado? Veja, é um dado um pouco difícil de você pegar e dizer, porque se você pegar a população do modo geral, você sabe que você tem alguns fatores de risco. Se você pegar uma população de altos míopes, a incidência vai ser maior. A miopia, ela tem... Alta miopia, não uma miopia acima de 7 graus. Sim. Se você pegar a população ou de raça negra ou pardos, eles tendem a ter mais glaucoma e um glaucoma mais severo, como eles têm com a hipertensão arterial também. Exatamente. Então, depende muito do local onde você está. Por exemplo, se você for fazer uma amostra no Rio de Janeiro, é diferente de uma amostra do Rio Grande do Sul. Com certeza. Mas a incidência de glaucoma é alta. E principalmente de glaucoma não diagnosticado, o que é pior. Que isso nós já vamos tocar no assunto, porque a gente quer, através do programa Mais Saúde, estar levando à população informações para justamente trabalhar na prevenção. E para que, se a pessoa ainda não teve acesso, eu sei que existem várias campanhas em que a gente pode também estar divulgando e colocando à disposição da população. E você pode deixar aqui sua dúvida, a sua pergunta sobre glaucoma. Ou outra, como foi o caso da Guiomar, né, do Jardim Fabiana do Imbu, que diz que tem um neto de 1 mês, pequenininho, né, e que está com muita cólica, mama no peito, graças a Deus, Guiomar, graças a Deus, porque a amamentação, e lembra, hein, exclusiva até, se possível, 6 meses, não dá mais nada. Mamada de peito só, nem água, é peito só, o leite serve para tudo, mata a sede do neném, fica sossegada. Mas com essas cólicas que o bebê está tendo, e gostaria de saber o que poderia, enfim, ser feito. Tem que lembrar, Guiomar, que tudo que a mãe está comendo, ela também passa pelo leite, tá? Então você precisa ficar atenta, porque tem alguns alimentos que realmente causam depois cólica no neném. O melhor é verificar a alimentação e vai retirando aqueles alimentos clássicos, né, que dão gases, os enxofrados, etc, né, aquela batata doce, brócoli, às vezes o feijão, mas fica de olho também, Guiomar, se o neném depois não está desenvolvendo, assim, uma talvez intolerância à proteína do leite, não da mãe, do leite de vaca que a mãe toma e que passa através do leite dela. Então, são esses detalhes, tá? Pediatra, por favor, agora já com 1 mês, a visita clássica, e ver como é que ele está crescendo, vai colocar na curva para ver se você consegue realmente fazer com que a sua filha ou a sua nora consigam manter esse aleitamento, que é tudo de bom. Olha que pergunta interessante. A Anésia, aqui do Butantan, ela diz que tem pressão alta no olho e diz que pinga, olha o nome, mel de jataí. Eu nunca ouvi falar.
O que a doutora pode falar? Já tive pessoas na família que usaram esse mel e que conseguiram baixar a pressão. E aí? Bom, eu sou contra a automedicação e também contra produtos naturais que não tenham comprovação científica. E assim, às vezes, você quando coloca um colírio no olho, esse colírio já foi estudado, foi testado para ter certeza da eficácia. A gente não tem certeza se o mel de jataí realmente baixou a pressão ou se foi algum outro problema. Mas a gente tem que lembrar que o olho é como a boca, é estéril. A gente não pode ficar colocando a mão suja, como a gente não vai colocar substâncias na boca que a gente não sabe que vão fazer bem. Perfeito. O olho não... Às vezes eu tenho paciente assim, mas eu quero um colírio para lavar o olho. O olho se lava sozinho, o olho não precisa de colírio e o olho não deve ser colocado nem mel, nem qualquer outro produto que não seja específico para o olho. Perfeito, porque também é o que eu estava comentando aqui, o grande problema é o acesso da nossa população a um serviço de oftalmologia. Eu, inclusive, não sei como é que se nos postos de saúde, todos os postos têm esse serviço, mas Maria Beatriz estava justamente comentando que quando vocês passarem, né, pelo SUS, por uma consulta, sempre pedir para fazer duas coisas. Medir a pressão dos olhos e pedir para olhar o fundo de olho, porque assim a gente diagnostica muitas doenças. Quer dizer, então não basta ir lá e não estou enxergando, vamos pôr aquelas lentes e fazer um óculos. Lá eles têm esse equipamento e é um equipamento até simples, né? É um equipamento simples, faz parte da consulta oftalmológica, você vê grau e você vê como é que está o olho, se tem alguma lesão externa ou se tem alguma alteração na retina e medir a pressão. Então, quando você for ao oftalmologista, não é só para trocar o óculos, é para examinar o seu olho como um todo. Então, peça para medir a pressão e peça para olhar o seu nervo óptico, principalmente se você tiver histórico de glaucoma na família. E tem mais um detalhe que a gente estava conversando. Diabetes, fator de risco, né? Se você é diabético, existem estudos que dizem que você pode ter mais propensão a desenvolver glaucoma. Mas outro ponto importante é que se você tem diabetes diagnosticada, você tem que fazer uma consulta oftalmológica uma vez por ano, porque existe uma doença que chama retinopatia diabética, ou seja, a diabetes, o açúcar alto do sangue vai machucando os vasinhos da retina e a retina é por onde a gente enxerga. Exato. Se você tiver um machucado ali, não tem como consertar. É sempre melhor prevenir. Eu acho que a oftalmologia, não só a oftalmologia, mas toda a medicina, ela tem que caminhar para a prevenção. Você tem que fazer o diagnóstico inicial, você tem que saber o que se prevenir para cada doença. Se você tem diabetes, então você tem que saber que uma vez por ano você tem que ir no oftalmologista. Se você tem histórico de pressão alta na família, do corpo, você tem que medir sua pressão. Então, eu acho que a prevenção é a chave do sucesso. Exato, e é exatamente por isso que tem o programa Mais Saúde, para a gente estar buscando informações onde possamos estar colhendo dados para essa prevenção. E lembrando também, Anésia, eu sei que você tem aí esse mel que para você funciona, mas também cuidado na indicação, porque eu sempre brinco e digo, é natural, só que veneno de cobra é natural e mata, né? E conversando aqui com a Maria Beatriz, ela passou um dado muito interessante. Cuidado com colírios que sejam, assim, indicados até mesmo por farmacêuticos, né? Exatamente, as pessoas não têm a compreensão que colírio não é uma aguinha que pinga no olho, colírio é uma medicação. Você tem colírio para pressão do olho, você tem colírio de antibiótico para matar bactéria, você tem colírio lubrificante, que é para suprir as lágrimas artificiais. Eu estava conversando com a doutora Gisela, eu tenho 3 pacientes jovens, mais ou menos entre 7 a 12 anos, que ficaram cegas por automedicação de colírio. Foi na farmácia, o farmacêutico indicou para o olho vermelho um colírio que tem na composição uma substância que se chama corticoide, que é um anti-inflamatório. Só que o corticoide, a longo prazo, ou seja, para um tempo curto, ele ajuda. Se você pingar durante um ano, ele leva a glaucoma e a catarata. Então, eu tenho 3 crianças, eu acho que 3 crianças é muito, que ficaram cegas por causa de colírio de corticoide. Ou seja, mudou a vida de uma pessoa. Então, gente, cuidado.
quem passa a medicação é o médico, e é o que eu falo, quem retira a medicação também é o médico. E lembrando, não é porque foi solicitado que você passasse um colírio ou pingasse um colírio que você vai ficar eternamente usando. Tem um período, e se não estiver sarando com aquele colírio, volta do médico e insiste. Isso é super importante. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração, eu clamarei o teu Espírito. Como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abra a vida nova do Espírito, vida de fé e temperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abra a vida nova do Espírito, vida de fé e temperança, de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará, amor, só Deus, em minha fé renascerá. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará, sentirei o amor. Veio uma mulher da Samaria buscar água na fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. E Jesus disse à mulher: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus
E quem é aquele que te diz: dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? E Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Senhor, somos como esta mulher, sedentos de Ti, da água viva. Sim, Senhor, nós temos sede de Ti, nós temos sede de Deus. O homem tem sede de Deus. As nossas buscas desregradas, desenfreadas pelo prazer, pelo poder, é porque nós temos sede, Senhor, sede de Ti. Estamos assim, sentados à beira do poço, querendo água, buscando em poços, com água suja, saciar essa sede. Mas agora sabemos que só Tu podes nos dar água viva, água que jorrará para a vida eterna. É essa água que nós queremos, Senhor. É essa água que eu quero, Senhor. Muitos de nós no caminho desanimaram, muitos de nós no caminho desistiram, muitos de nós, após bebermos dessa água, não voltamos ao poço para beber novamente. E hoje, Senhor, nós queremos voltar a este poço e beber a água que sacia a nossa sede. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem a água viva, vem água pura, purificar, libertar, renovar as forças, renovar a nossa fé. Senhor, nós queremos nos levantar, mas precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito. Vinde, ó Espírito Santo, e levanta o Teu povo, levanta os consagrados, levanta os casais, levanta as famílias, levanta os jovens, levanta os sacerdotes, levanta a Tua igreja, Senhor, pela força e pelo poder do Teu Santo Espírito. Muitos perderam a fé, muitos desanimaram, muitos estão desesperados. Nós pedimos, Senhor, eu te peço, Senhor da vida, derrama o Teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre todas as nossas realidades, e sacia a sede da nossa alma, que é sede de Ti, Senhor. Nós não queremos desistir mais, nós queremos avançar, e que o Teu Espírito nos leve para frente, que essa água viva, que sacia a sede da nossa alma, que agora novamente enche-nos, que ela nos leve para frente. Essa água viva é o Teu Espírito. Leva-nos, Senhor, como o vento que sopra, impulsionando o barco, como uma pena que é levada pelo vento. Nós queremos ser assim, Senhor, impulsionados pelo Teu Espírito. Não nos deixe desistir, não nos deixe desanimar. Encoraja-nos, Senhor. Encoraja-nos, Senhor, e não nos deixe mais voltar atrás. Nós nos submetemos ao Teu senhorio e clamamos o Teu Espírito, e clamamos a Ti, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Sempre em frente, caminhando, seguindo, caindo e levantando, clamando o Teu Espírito, porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Sem o Teu Espírito, nós não somos nada. Nós não somos capazes de nada. Nós dependemos de Ti, Senhor. Aquela
Aquela mulher nem sabia quem o Senhor era, e nós sabemos quem o Senhor é, porque já fizemos uma experiência contigo. Nós estamos voltando, Senhor. Nós estamos voltando para a tua casa, e é nela que nós encontramos toda a força para seguirmos em frente. Estamos voltando para a Eucaristia, estamos voltando para a oração, estamos voltando para a tua palavra, estamos voltando para a tua vontade, estamos voltando, Senhor, para o caminho de santidade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará e sentirei o amor. Só Deus em minha fé renascerá. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará e sentirei o amor. Só Deus em minha fé renascerá. Doze horas e 28 minutos. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Quando alguém sofre porque optou por não amar, esse sofrimento tem nome, se chama desespero. É quando a pessoa perdeu a esperança em tudo, em Deus e em qualquer pessoa, então ela toma uma decisão: a partir de hoje eu não sofro mais, porque eu não acredito mais em ninguém, porque eu não vou dar mais a minha cara à tapa. A partir de agora a minha vida é diferente, eu estou armado, eu estou protegido e nada mais me afeta. Que Deus nos livre de uma decisão assim, porque quem se protege das feridas e do que os outros podem fazer contra nós, quando a gente veste o nosso coração com uma capa, com uma casca, a gente pode se defender de algumas feridas, mas a gente também se defende, se protege de todo o amor que nós poderíamos receber. Vencendo aflições, alcançando milagres. A Canção Nova em São Paulo está mais perto de você com a Rádio América. Aqui você encontra oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Formação. É preciso ter obediência e docilidade a Deus, permitir que Ele nos conduza. Atualidade. Porque evangeliza-se também falando de saúde. Que bom saber que somos companhia no seu dia a dia. Acesse america.cançãonova.com. A
primeira semana do Advento nos faz um apelo à vigilância na espera da vinda de Jesus, o Príncipe da Paz. É um tempo de preparação, é um tempo que Deus nos dá para nós purificarmos o nosso coração. Será importante fazer uma revisão de vida e avançar no caminho da conversão. Esse amor de Deus por cada um de nós, essa entrega do seu próprio Filho para que experimentemos a força desse amor. Viva o tempo do Advento com a Canção Nova. Em dezembro, a Canção Nova vai celebrar o Jubileu de Ouro do Monsenhor Jonas Abib e a cerimônia de dedicação ao Santuário do Pai das Misericórdias, Hosana Brasil 2014, de 5 a 7 de dezembro. Meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Sou Padre Emerson Pedroso, da Diocese de Osasco, paróquia Santa Terezinha. Um santuário é da onde várias fontes de água emanam para toda a igreja. Ali, confissões, ali as santas missas. Louvo a Deus pelo santuário Pai das Misericórdias, o lugar recortado do céu, aonde vários rios de misericórdia jorrarão a todo povo que ali necessitar deste lugar. Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé. Encontre eventos em São Paulo e região para preencher o seu dia a dia com cultura, entretenimento e lazer. Na Rádio América. Fique por dentro. Fique por dentro. A sua agenda cultural aqui. Rádio América. América. 12h32. A Canção Nova conta com você para que muitas pessoas vivam em união com Deus. Indique a Rádio América e os nossos canais de TV a cabo em São Paulo. Eles são meios de comunicação que propagam a palavra de Deus. Uma excelente forma de evangelizar e nós no mundo precisamos muito. Conheça, sintonize, ajude a divulgar. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. A Regina Maria do Parque América diz que a mãe dela tem glaucoma há muitos anos e que ele surgiu depois de uma pancada. Verdade, olha. Ela está perguntando se é isso mesmo, se uma pancada pode ter causado o glaucoma, porque inclusive na época não foi feito, não se tinha provavelmente acesso a esse tipo de diagnóstico, tanto que não foi feito. Mas olha que interessante, quer dizer, um trauma pode levar a desenvolver glaucoma? Com certeza, e dependendo da intensidade do trauma, você pode ter glaucomas muito severos. Você pode ter um trauma desde, às vezes, uma pancada no olho. Então, assim, sempre que você levar uma batida no olho, tem que consultar. Se você tiver uma alteração da posição do cristalino, que é a lente do olho, você pode ter um tipo de glaucoma. Se você lesar a área de escoamento, você pode ter glaucoma também. Então, é muito sério isso. Olha que interessante, né? Quer dizer, você vê como o ser humano é frágil, não se dá conta, né? Exatamente. Quer dizer, de repente uma bolada no olho. Uma bolada. Né? A criança brincando, e isso pode chegar a levar a algo tão sério quanto o glaucoma. Mas temos várias participações. Temos aqui a Inês da Vila Gomes Cardim, que está mandando um abraço pra gente e parabenizando o programa, porque, enfim, todos os programas aqui o pessoal gosta bastante e a gente está aqui justamente para isso, para servir a comunidade, né? E a Lucy, de São Caetano do Sul, do bairro Olímpico, ela diz que tem 16 graus de miopia no olho esquerdo. Ela pergunta se esse olho esquerdo com essa miopia tão assim forte poderia vir a se tornar um glaucoma. E ela pergunta os alimentos que ajudam na visão. E manda um abraço para todos. Com certeza, esse olho de 16 graus de miopia tem muito mais chance de desenvolver glaucoma que o outro olho dela, né? E eu acho assim, para o olho, e como todo organismo, uma alimentação saudável, que você inclua frutas, verduras. Lembrando sempre dos betas, né? Beta-caroteno. É tudo aquilo que tem, assim, principalmente cor de laranja, mas não esquecer que aquele verdinho do brócolis, depois quando ele fica assim, estragou, ele não fica amarelinho?
Então, o beta-caroteno está escondido atrás da clorofila. Então, sempre os verdes escuros são super bem-vindos, né? Isso é muito importante. Exatamente. E olha também, a Márcia Franco, da Vila Santa Clara, aqui de São Paulo, diz que usa lente de contato. Ela tem 5,5 graus de miopia e ela diz que sempre que vai fazer a medida de pressão do olho, ela é medida com a lente de contato. Ela pergunta se isso está correto. Não, isso não está correto. Até porque a gente tem duas maneiras de medir a lente de contato. Que é aquele aparelho que dá um soprinho no olho. Ah, esse dá um susto na gente. Que dá um susto que nenhum paciente gosta. E o método que assim, mais apurado para medir é um que a gente tem que pingar um colírio amarelo no olho. E realmente, se você tiver com a lente de contato, você não tem como pingar esse colírio amarelo, porque você vai manchar a lente de contato também. E o soprinho e aquele ventinho que vem, a lente não permite passar. Permite. A lente ela vai criar uma resistência, ela vai te dar uma pressão mais elevada. Então, para qualquer exame oftalmológico que você for fazer, você tem que tirar a lente pelo menos com 1 hora de antecedência. Olha que dica boa, né? Tem a Maria das Dores, do Jardim Elizabeth, que gostaria de saber se o glaucoma pode, eu vou repetir como ela falou, estourar os vasinhos nos olhos. Será que é o caso dela achar que fica com aquele olhinho vermelho de vasinho estourado? Veja, o glaucoma não costuma dar esse tipo de sintoma. A gente chama o glaucoma de vilão silencioso, porque ele não dá sintoma. Por isso que todo mundo com mais de 40 anos deve procurar um oftalmologista e pedir o exame completo. O que dá esses vasinhos vermelhos no olho é hipertensão arterial. É o mesmo que faz sair um pouquinho de sangue do nariz. Então, às vezes, um pico de pressão rompe um vaso no olho e fica vermelho. Ou então, uma tosse excessiva, ou você pegar um peso muito, fazer um esforço grande, pode romper esse vasinho, mas o glaucoma dificilmente. Olha só quantas informações estamos tendo aqui acesso com a presença da nossa querida doutora Maria Beatriz, que, enfim, está aqui se disponibilizando para poder passar essas informações e tantas outras que ainda o programa vai dar para vocês. Maria Beatriz, antes de responder essas questões, nós estamos comentando sobre crianças, porque nós temos, assim, muitas mães, muitas avós que cuidam dos seus netos, que ouvem o programa. O que você podia dar de dica em relação às crianças? Eu acho que a saúde ocular já começa no ventre. Primeiro de tudo, pré-natal, sempre. Segundo, aleitamento materno. O leite é o alimento mais completo, vai suprir a carência de vitamina, não a carência, mas vai suprir a necessidade de vitaminas. Então a vitamina A está lá no leite, tudo que a criança precisa. Depois é bom ver, a partir dos 6, 7 meses, se seu bebê já segue objetos, se ele consegue identificar uma luz. E não existe uma idade para você ter a primeira consulta no oftalmologista. Qualquer problema que venha a surgir, às vezes aquelas crianças que lacrimejam, que tem o canalzinho da lágrima entupido, já pode procurar um oftalmologista. Se você tem doenças na família, a gente tem como medir a visão desde muito pequenininho. Estrabismo, a criança que tem o olhinho torto deve procurar o oftalmologista cedo. A criança que está na fase de aprendizado na escola, se vier uma cartinha da professora, ou se a criança relatar que está com dificuldade no quadro, ela pode estar precisando de óculos. Uma criança que vai mal na escola, às vezes não é problema de aprendizado, e sim falta de óculos. Olha só, esse detalhe, né, que a gente sempre está observando, não só esse detalhe da visão, como também a audição, né, que são duas coisas assim muito importantes e que podem estar levando essa criança a não ir bem na escola. A Elisa, lá do Jardim do Bairro da Saúde, que gostaria de saber se você tem alguma indicação de retinólogo, porque ela diz que está com descolamento de retina e que ela precisaria passar por uma consulta, só que ela pede uma indicação do SUS. E aí? Pois é, veja, retinólogo é uma especialidade da oftalmologia que estuda a retina. Os sinais de descolamento de retina são uma mancha preta fixa, você está enxergando aquela mancha não sai, que é diferente da mosquinha volante, que vem e volta, e flashes de luz dentro do teu olho, como se estivesse tirando uma foto dentro do seu olho mesmo você estando com o olho fechado. Serviços de retina geralmente são ligados ao hospital e escola. Nós temos grandes serviços de retina dentro da Escola Paulista
e dentro do hospital de clínicas. O ideal seria que ela pedisse um encaminhamento do posto de saúde para um desses hospitais e escola, que seria o jeito que ela estaria chegando a um retinólogo do SUS. Lembrando, né, que se uma pessoa percebe naquele instante que está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, apareceu a mancha, enfim, está tendo flash, ela pode se dirigir, desde que aquilo esteja acontecendo naquele instante, ela pode se dirigir a um pronto-socorro, né? E, de preferência, num desses hospitais escola, né? Com certeza. Então, aí você pode ter esse atendimento, porque é realmente um assunto, assim, de um comprometimento visual importante, não é? Pois é. E olha só, temos aqui também uma questão que eu achei bem interessante, da Vânia, do Parque São Domingos. Ela diz que tem muita dor no olho, parece que tem um cisco. Ela diz assim, será que pode ser um sintoma de glaucoma? Diz que dói muito. E aí tem também um outro ouvinte que comenta também que sente dor no olho. Às vezes sinto dor no olho. O que, que pode ser? É a Ana Ferreira do Jardim das Pedras de Carapicuíba. Veja, dor no olho ou sensação de que o olho existe não é um sintoma normal. Só que especificamente para o glaucoma, ele não dá dor. A não ser um outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma agudo, que aí é uma dor muito severa e que às vezes requer até internação. Se você tem dor no olho, você tem que procurar um oftalmologista, você tem que descartar uma lesão de córnea, você tem que descartar um olho seco, às vezes até um próprio cílio virado para o olho, machucando o seu olho. Dor no olho é um sintoma muito genérico, podem ser muitas causas que realmente requer um exame oftalmológico apropriado. Tá certo. E a Lucy, também de São Caetano do Sul, ela está dizendo que o marido sente o olho muito ressecado. O que é bom fazer? Essa tem sido a queixa mais constante ultimamente no consultório. O olho seco é uma falta de lubrificação no olho, que pode ser por diversos motivos. Pode ser por uma medicação que você está tomando, um antidepressivo, ele leva um olho mais seco, um antialérgico também. Podem ser por doenças reumatológicas que deixam o olho mais seco, ou pode ser até pelo nosso clima que está seco e poluído. E menopausa, gente, porque aqui tem uma pergunta sobre a menopausa da Naneri, menopausa também, né? Menopausa também, mudança hormonal, a mulher sofre com o ressecamento do olho também. Então são várias coisas. Então assim, existem colírios que são lágrimas artificiais, mas é sempre bom você passar por um oftalmologista antes para identificar qual é a causa do seu olho seco, para saber qual é a frequência que você tem que pingar. E outra coisa são as pessoas que usam muito computador e ficam muito no ar-condicionado. Elas também se queixam muito de olho seco. Verdade, o ar-condicionado a gente sente que seca bastante. E aí, uma lubrificante ocular. Tá ótimo. Então, olha quanta dica. E Alice Gomes, temos participações masculinas também aqui no Mais Saúde, do Jardim Elizabeth. Ele gostaria de saber se o glaucoma é hereditário. Porque ele disse que o pai dele tem. Será que ele corre o risco? Com certeza, glaucoma é hereditário. Se alguém tem na família, é importante que você já comece a fazer uma investigação. E também a severidade é importante. Se o glaucoma do seu pai foi severo, quanto mais jovem você buscar uma investigação, é melhor. Perfeito. Selma Teixeira, você fez uma pergunta aqui, você que é do Campo Limpo, eu gostaria que você pedisse